Cara, que dia! Mistura de fim do mundo com invasão alienígena. Aconteceram tantas coisas e nessas coisas tinham tantos detalhes que eu resolvi fazer esse vídeo só para ter certeza que você não ia perder nada, dada a tamanha gravidade dos fatos. As entranhas do poder estão expostas e para tentar adiar o inevitável, muita gente se expôs junto. Fomos de eles estão salvando a democracia! Para! Chega desse negócio de salvar a democracia, hein? Da CPI ao Vorcaro, passando por todos os twins trancados na iminência de um bloqueio intestinal, graças ao caso Master, venho lhe dizer que treta boa é treta completa e explicada. Portanto, pega o café, porque pode o mundo não estar acabando, mas a República como a conhecemos pode ser que esteja. Vamos começar pelo caso Master, porque esse rolo é supremo. Semana passada, o Gilmar Mendes salvou a quebra de sigilo da empresa do Toffoli numa ação que fez o osso entalar na garganta de geral. Uma absurda interferência numa atribuição do Senado Federal. A treta subiu de nível ali. Os ministros disseram: vem pra lama o senador que tiver coragem. Mas é ano eleitoral. Os caras estão super corajosos. E para voltar nessa treta, eu preciso te dizer que o presidente da CPI do crime organizado, que é petista, após enorme repercussão, não quis deixar por isso mesmo. CPI recorre de decisão que anulou quebra de sigilo de empresa ligada à Toffoli e afirma que quebra de sigilo foi aprovada de forma legítima pelos parlamentares. E eu quis trazer essa informação porque ela deixa claro que o Senado da República vai para a briga com o Supremo, até porque o jogo está mais que colocado. Ele está explícito. A pressão é imensa, ela é contínua, e ela hoje vem com mais intensidade e gravidade do outro lado da praça, vem do Supremo Tribunal Federal, infelizmente. A maior pressão no Senado Federal para impedir as investigações do Banco Master, segundo Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, vem da Suprema Corte, dito em bom português. E vem cá, vocês não se chocam quando vocês ouvem que fulano atua para blindar ciclano? Gente, blindagem é apenas uma outra palavra escolhida para informar que fulano está dificultando a investigação em cima de ciclano. E dificultar investigações tem nome jurídico próprio: obstrução de justiça. E é disso que se trata. Dito tudo isso, Vorcaro foi preso e dessa vez a mídia já avisou. Ele não vai sair tão cedo, ó, esquece. Mas a prisão do Vorcaro trouxe para a discussão algo muito maior do que a prisão de um corrupto. Ela veio com uma nova frente de batalha se iniciando bem na nossa cara. O Supremo Tribunal Federal indo para cima do PGR, indicado por Gilmar e Alexandre de Moraes, o seu Paulo Gonet. O que o Mendonça fez com o Gonet foi o equivalente a deixá-lo pelado em público, sabe? Todo mundo olhou, apontou e comentou. E essa parte é muito importante para onde eu quero chegar, então deixa eu explicar. A Polícia Federal enviou ao Mendonça um relatório sobre o caso Master e pediu a ele que autorizasse a prisão do Vorcaro e do seu cunhado Zetel, além de mais outras 2 pessoas. Mendonça recebeu esse pedido da Polícia Federal e enviou para o Gonet para que ele se manifestasse sobre esse pedido em até 72 horas, o que o Gonet não fez. E aí, após essas 72 horas, ele respondeu dizendo que não via essa urgência toda na análise desse pedido, até porque 72 horas é pouco tempo, eu preciso de mais tempo. Cara, Gonet estava no melhor estilo. Gente, para que esse estresse todo? Lembrando que quando foi para agir contra o Bolsonaro, o Gonet despachou de madrugada, mas agora ele não tinha pressa. Mas o Mendonça tinha. Ele mandou prender a galera e ainda fez questão de botar no papel que o Gonet foi contrário àquela operação, dizendo lamentar a posição do chefe do Ministério Público. Lamento muito a sua posição. E, cara, se o Mendonça tivesse xingado o Gonet, não teria sido tão forte quanto mandar um. Foi humilhante e, ao mesmo tempo, expôs a PGR de uma forma nunca antes vista. Lamento você ter feito isso, Gonet, mas eu vou te ignorar e mandar prender mesmo assim, porque a materialidade salta aos olhos de qualquer pessoa que sabe ler.
Todo mundo aí viu que o Vorcaro tinha uma espécie de milícia em que ele se apoiava para resolver os seus BOs, desde a sua empregada, a qual ele se refere como uma vagabunda e manda levantar as informações sobre ela, até chegar no Lauro Jardim, onde ele queria simular um assalto para que todos os dentes do jornalista fossem quebrados. Mas o Gonê não tinha pressa. Só que não para nessa situação. Foram encontrados com Vorcaro documentos ultra sigilosos, daqueles que poucas pessoas têm acesso no alto escalão da justiça brasileira. Não é que o Vorcaro ficasse sabendo de uma operação que iria acontecer. Ele sabia de todo o andamento da investigação enquanto ela acontecia e no que aquela investigação poderia resultar. Em cima dele mesmo. Vorcaro possuía acesso a sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público, até mesmo do FBI e da Interpol, e usava essas informações para intimidar os seus adversários. E, de novo, Gonê não viu urgência em cessar esse comportamento, porque perigoso mesmo eram as idosas do 8 de janeiro, as mães de família, os pais que sustentavam a casa. Essas pessoas eram perigosas demais para o Gonê. O Vorcaro não. Sem pressa, galera. Só que a sequência disso foi um negócio muito chato, porque o Mendonça tirou o sigilo da sua decisão e expôs para todo mundo o que aconteceu. E, gente, a mídia caiu de pau com força perante a gravidade do que foi revelado. E o mais cobrado no meio disso tudo foi o Gonê, o novo omisso da República. Estamos mais diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Não. Estamos diante de uma máfia. Sim. De gangster. Sim. Inclusive com sicários prontos a matar. Lamento apenas a omissão do Ministério Público Federal sob a gestão do senhor Paulo Gonê. E o mais legal é que o Otávio teve esse estalo de consciência depois de chamar tudo isso de uma organização tipo mafiosa. Chupa aí, gabinete do ódio, que o Alexandre dizia que existia na direita. Mas a pergunta era, como o Gonê tentou empurrar esse escândalo com a barriga? A resposta também veio em forma de matéria após um off da galera que está atuando nas investigações. Olha só. Caso Master, ligação entre Gonê e Moraes é obstáculo, dizem investigadores. Ou seja, Gonê tá agindo assim porque é amigo do Alexandre. E é exatamente isso que a matéria relata. Abre aspas. Investigadores apontam que foi pelo menos a terceira vez em que Gonê se posicionou contra os avanços das investigações. Ele já arquivou pedidos sobre o contrato de Viviane Barsi, mulher de Alexandre de Moraes, cujo escritório fechou um contrato de 129 milhões com Vorcaro, valores extremamente acima do cobrados no mercado advocatício. Gonê também rejeitou pedidos de suspeição de Dias Toffoli para julgar o caso Master, formulados pela oposição após vir à tona a relação do ministro com o banqueiro e o resort de sua família. E agora a parte mais escandalosa. Para os investigadores, o que move as condutas de Gonê no caso Master é principalmente uma amizade que se criou entre ele e Alexandre de Moraes, com quem desenvolveu relação próxima nos últimos anos, especialmente na condução do inquérito da trama golpista. Fecha aspas. Pois é, galera, o pessoal do dia 8 foi julgado por amigos. Então, vocês lembram dos dias de outrora em que a Constituição determinava que todo cidadão tinha direito ao julgamento justo conduzido por um juiz imparcial? Pois é, hoje o chefe da PGR é amigo do juiz e, segundo os investigadores, eles juntos são um obstáculo para as investigações. Matéria de jornal, hein, galera? Mas o que eu acho que eles ainda não entenderam é que o contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre com o Master não vai desaparecer. As pessoas não vão parar de falar sobre isso. A mídia não vai parar de perguntar. Ei, Alexandre, o que a sua esposa fez para merecer um contrato de 129 milhões com o dono de um banco acusado de corrupção passiva em todas as esferas da República? Aliás, vamos fazer uma outra pergunta baseada nessa matéria aqui de ontem. Em mensagem, Vorcaro relata encontro com Alexandre de Moraes. E como foram esses encontros, segundo o próprio Vorcaro? Segundo as mensagens trocadas entre Vorcaro e sua noiva, uma teria ocorrido em 19 de abril de 2025, onde ele relata a Marta, a noiva, está indo encontrar com Alexandre perto de sua casa, no que Marta questiona se ele já estava em Campos ou se ele teria ido até lá apenas para ver o Vorcaro. No que o Vorcaro responde que ele estava lá passando o feriado.
A outra conversa ocorreu 10 dias depois, quando Vorcaro faz uma chamada de vídeo para a noiva, mostrando que estava com visitas. E aí ela pergunta quem era o primeiro cara, no que Vorcaro responde que se tratava de Alexandre. E a reação da Marta foi dizer: morri. Aí ela pergunta se o Alexandre gostou da casa e relatou, tá com vergonha, porque, oh meu Deus, eu tava de pijama. Cara, a noiva do Vorcaro estava de pijama durante a chamada de vídeo com o Alexandre. Isso é coisa de gente íntima, né? Mas, dito isso, devido a essa matéria, Alexandre também deveria responder por que se encontrou 2 vezes com Vorcaro em abril do ano passado, até porque, eu sei, tô repetitiva, a Viviane tinha um contrato de 129 milhões com o cara. Tá, deixa eu encarnar o Gonê aqui agora e vamos respirar sem pressa. Mas tá, continuando. Essa decisão de prender o Vorcaro vai para a análise da segunda turma do STF. E você sabe quem compõe a segunda turma do STF? O Toffoli, que foi saído da relatoria do caso Master por seus pares, porque a situação estava insustentável. Agora vem cá. Como é que a Suprema Corte vai descascar esse abacaxi? Se deixarem o Toffoli votar, vai ser um escândalo. Se não deixarem, também será um escândalo. Afinal, os ministros disseram que o Toffoli não era suspeito, então por que ele não poderia votar? Pegaram aí o spoiler das cenas dos próximos capítulos? Após a prisão do Vorcaro, seu cunhado e seus comparsas, coisas começaram a ser reveladas, tipo que Vorcaro bancava matérias de jornais. Um dos jornais apontados como favorecido por Vorcaro, segundo o documento, é o DCM, o Diário do Centro do Mundo, mega ultra blaster de esquerda. Vale ressaltar que o DCM tá negando no melhor estilo, não foi eu, foi um amigo meu. Não, mentira, tá só negando mesmo. Mas, mesmo assim, eu fui lá ver o que o DCM andava postando e veio desse jornal as seguintes matérias. Como a imprensa repete contra Moraes e STF a estratégia usada contra Lula na Lava Jato. E essa matéria aqui. Malu Gaspar, que é a jornalista que mais cobre o caso Master, retorna falando de heróis e não de provas contra Moraes. Que defesa, hein, DCM? É, todo mundo tá vendo. Ou seja, os caras queriam desmentir os fatos trazidos pela Malu Gaspar, que, de novo, trouxe a maior parte das notícias sobre o caso Master. Coincidência? Vai saber, né? O Brasil é o país das coincidências. Um outro jornal citado no documento é o Bastidor, que chegou a fazer uma matéria chamando atenção para um possível erro do Banco Central na liquidação do Master. Ainda segundo o documento, o dono desse jornal teria recebido 2 milhões de reais, no que o dono do jornal negou, alegando se tratar apenas de publicidade, um ato totalmente legal e praticado por toda a imprensa. Claro. E enquanto as mídias iam recebendo as informações, uma outra questão muito importante foi colocada na mesa. Crescia o rumor de que Vorcaro de fato ia delatar. Que, na verdade, ele já estava querendo delatar há mais tempo e seus advogados estavam tipo, calma, menino. Mas o colocado agora é que o tempo para que ele delate está acabando, já que, com o avançar das investigações, pode ser que a polícia descubra tudo antes que ele resolva falar alguma coisa. E se ele não puder acrescentar nada nas investigações, não há por que um acordo ser feito. Vorcaro, nesse momento, é colocado como chefe de uma organização criminosa que teria corrompido políticos, funcionários públicos, inclusive do Banco Central, e outras esferas supremas de poder. A República inteira, galera. Então a lógica é, para você se safar, Vorcaro, você vai ter que entregar alguém maior que você. E quem seria maior que o Vorcaro? Eu tenho algumas sugestões. Mas se engana quem pensa que essa delação do Vorcaro pode parar somente ministros da Suprema Corte. Ela atinge todo mundo. Todo mundo mesmo, tá? Deputados, senadores, judiciário. A República nunca mais será a mesma. Então, por favor, delata Vorcaro! E enquanto esse papo de delação era repercutido, ficamos sabendo que o cara que seria, tipo, o capanga do Vorcaro havia atentado contra sua própria vida enquanto estava custodiado pela Polícia Federal. Vocês entenderam que esse capanga era um arquivo vivo que estava na custódia da Polícia Federal
em Minas Gerais? Pois é, segundo informações divulgadas, ele teria sido encontrado desacordado com uma camiseta em volta do pescoço. O Mourão, e é esse o nome dele, foi levado para o hospital onde horas depois a Polícia Federal anunciou que ele não havia resistido. Mas aí, 1 hora após essa informação da PF, chega uma nova notícia de que não, que ele ainda estava vivo e em cuidados no CTI do hospital. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o prognóstico do Mourão é bem ruim, já que ele teria tido 2 paradas e caminhava para a morte encefálica. Mas ele ainda estava vivo. E, gente, isso causou uma comoção na internet, porque logo em seguida a esses acontecimentos, o advogado do Mourão concedeu uma entrevista dizendo que estava com ele até 2 horas da tarde de ontem e que ele estava muito bem, tanto física quanto psicologicamente. Ou seja, deu a entender que não estava comprando muito tudo isso não, viu? Um outro fato que chamou a atenção é que Mourão, esse arquivo vivo, já tinha uma ficha criminal e não era a primeira vez que ele experimentava estar preso. Mas, segundo a Polícia Federal, enquanto ninguém estava vendo, ele teria feito o que foi relatado. Como eu disse, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, essa é a situação, mas pode ser que tenha mudado com o passar das horas. O celular do Mourão está em posse da Polícia Federal e passará por extração de dados. Vamos aguardar para ver o que sai de lá também. E o que sai não só desse celular, mas de toda essa situação, no mínimo estranha, que precisa ser apurada com todo rigor e com esclarecimentos prestados à população. Porque as pessoas começaram agora a dar dicas pro Vorcaro, tipo, irmão, delação agora no seu caso é segurança, tá? Vai enquanto dá. Até porque a Polícia Federal acabou de encontrar mais de 2 bilhões escondidos na conta do pai do Vorcaro. Então, daqui a pouco a família vai começar a ser tragada. E no meio de tudo isso que eu contei para vocês, vale te lembrar que o Gonê não viu urgência em nada disso. Ê, Brazuela! Para encerrar esse assunto, por hora, é claro, porque House of Togas está no seu auge, a imprensa fala tranquilamente que é perceptível como a investigação mudou depois que o Toffoli saiu da relatoria do caso e que agora as coisas estão andando. E, gente, o que mais me chateia é o modo que eles nos tratam, é a forma que eles escolhem as palavras para não dizer abertamente que Toffoli estava segurando as investigações e que agora que ele foi afastado, a maior fraude ao sistema financeiro do Brasil, com um rombo estimado em mais de 40 bilhões de reais, está, enfim, prosperando e avançando, inclusive sob o teto da Suprema Corte. Em qualquer outro lugar do mundo, o Toffoli já estaria respondendo a um processo de impeachment. Mas aqui é Brasil! E a gente tem que entubar que, eles só estão salvando a democracia. Um último adendo, quase que eu esqueço. Vocês repararam que depois que foi revelado que o Lewandowski tinha um contrato de 5 milhões com o Master, ele pediu para sair do governo e, puf, sumiu. Tipo, sério, o cara sumiu. Será que ele tá acompanhando o avanço das investigações? Queria muito saber a opinião dele. Tá, agora INSS. Na manhã dessa quarta-feira, descobrimos que Flávio Dino suspendeu a quebra de sigilo da CPMI de Roberta Luquinzi, amiga do Lulinha, suspeita de ser uma lobista que recebia dinheiro do Careca e repassava para o filho do Lula. Roberta, caso vocês não se lembrem, é aquela que, em conversa com o Careca, mandou ele sumir com o celular. Coisa que toda pessoa inocente faz. Na terça-feira, a Roberta estava tentando se mostrar fortona, dizendo que sua dignidade não seria abalada. Mas tinha algo que ela não sabia. Ela não sabia que Lulinha vai acusar a amiga lobista, ou seja, a própria Roberta, de usar o seu bom nome na farra do INSS que assaltou aposentados. Ou seja, gente, o Lulinha vai dizer que estava andando com más companhias e que aproveitaram da sua ingenuidade e do seu bom coração. E que a pessoa que fez isso era a Roberta. Desconfio que essa amizade pode estar em perigo, sabe? Deve estar acabando, a confiança deve estar bem abalada. Mas com a decisão do Dino beneficiando a Roberta, Lulinha viu vantagem e logo protocolou para que Dino barrasse sua quebra de sigilo também. Tipo, se você já abriu a porta, por que não escancarar a porteira? Você já apanhou de qualquer jeito, seu Dino. Vendo esse escárnio, a CPMI do INSS anunciou, através do seu presidente,
que Flávio Dino não tem poder de anular decisões de uma comissão por se tratar de um assunto interno do Senado. E caso ele não lembre, os poderes são independentes, pelo menos é o que diz a Constituição. Logo, a CPMI do INS também irá recorrer da intromissão da Corte nas quebras de sigilos impostas pelas comissões. A CPI do Senado, em cima do Gilmar Mendes, que beneficiou o Toffoli, e a CPMI do INSS em cima do Dino, que beneficiou a amiga do Lulinha e pode acabar beneficiando também o filho do presidente. E enquanto Lulinha estava tentando impedir que o seu sigilo fosse quebrado pela CPMI, BUM! Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos, sendo que a conta investimento movimentou mais de 7 milhões em um único ano. Vocês entenderam, né? Em um ano, uma conta movimentou mais de 7 milhões. A justificativa do filho do Lula era minha herança. Herança de quem? Já que o pai tá vivo e a mãe era dona de casa que vendia Avon. Outra coisa, qual que era o tamanho do patrimônio da dona Marisa? Porque ela não tinha só o Lulinha de filho para sobrar essa bolada. Então, desculpa aí se eu tô meio descrente nessa história de herança, tá? Eu acho que tem um monte de gente que me acompanha nessa. Sim, temos que falar assim para não sermos processados. O que Lulinha parece ter esquecido é que seu sigilo já havia sido quebrado pela Polícia Federal porque ele era suspeito de receber uma mesada de R$300 mil do careca do INSS, além de ter viajado para Portugal de primeira classe com o próprio careca, mas alegando que nada a ver isso aí, hein, galera? Ele era só meu amigo. Seus amigos não bancam viagem de primeira classe para vocês não, seus invejosos. Mas será que o careca do INSS era tão amigo do Lulinha quanto a Roberta, que será responsabilizada por ter usado o bom nome do Lulinha para atos ilícitos? Não sei. O que eu sei é que, seja lá o que o Lulinha quer tanto esconder, essa matéria já mostra que não ficará escondido por muito tempo. E isso tudo acontecendo em ano eleitoral, galera, porque de tédio ninguém morre mesmo, viu, seu Xande? Para encerrar, eu acho que a gente precisa de uma imagem que ilustre tudo. A Suprema Corte, tão acostumada a tanto poder, a sempre controlar a situação, parece que ainda não entendeu a crise que assola aquele prédio para que eles não pensem 2 vezes antes de falar. Gilmar Mendes se sentiu super confortável para falar isso aqui durante uma votação. Quando eu vejo, presidente, alguns governadores com uma valentia que parece até suspeita em relação ao tribunal, gente que está aqui sempre pedindo liminar e pedindo inserção na recuperação fiscal, são do mesmo partido do governo ou das forças políticas do governo, não obstante não obtêm a solução política e vêm para o tribunal buscar. Eu fico pensando, e para os colegas que são dados aos estudos da Bíblia, eu digo, pai, eles não sabem o que fazem. Porque, de fato, é chocante ver um governador como o governador de Minas Gerais, que, nos seus bem-feitos ou mal-feitos, levou o Estado a uma debacle econômica, mas está sobrevivendo graças a liminares dados por esse tribunal. Atacar o tribunal. Eu fico pensando, pai, eles não sabem o que fazem. Mas nós devemos refletir criticamente sobre essas liminares. Sobretudo para que haja um equilíbrio nessas questões. Nós nos debruçamos sobre esses temas, são muitas questões federativas importantes. Recentemente, Vossa Excelência acompanhou a questão da saúde, que envolveu também toda essa temática, mas é preciso que a gente também cometa, e acho que é bom, esses dias eu me lembrava, às vezes os confrontos são necessários. É preciso a gente chamar as coisas pelo nome. Porque, às vezes, o país comporta um excesso de hipocrisia. É preciso que a gente aponte esses farisaicos, esses fariseus, e diga, não venham aqui. Não nos ameacem, não nos façam esse tipo de ataques, porque eles são injustos e nós não toleraremos. Certamente é preciso que as coisas tenham uma justa medida. A sobranceria com que o tribunal lida com os temas, presidente, não significa covardia, não significa medo, significa apenas a responsabilidade de quem fala por último. Obrigado. E sobre esse vídeo, o Renan Ramalho lá no Twitter resumiu bem. Abre aspas. Aparentemente, estados só terão chance de sucesso no STF em disputas fiscais com a União se os seus governadores não criticarem as condutas dos ministros. A impessoalidade passou longe. Fecha aspas. Impessoalidade? Bom, vimos ao longo de todo esse vídeo que isso hoje é só uma expressão. Democrática, mas só uma expressão. Como eu disse no outro vídeo, sendo ano eleitoral e com 2/3 da casa sendo renovados,
a briga subiu de patamar. Agora temos o Senado tragado e atropelado pela corte, sendo plenamente desmoralizado. Mas, ao que tudo indica, eles não vão deixar por isso mesmo. Aguardando aqui de forma muito ansiosa as cenas dos próximos capítulos. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Guilherme e à Sheila, que se tornaram membros fundadores ouro e cravaram seus nomes na história do meu canal. Eu nem sei como agradecer. Valeu mesmo. De verdade. E se você quiser fazer parte do Alicerce e quiser ver o seu nome nos créditos dos vídeos, além de receber uma caixinha maravilhosa agradecendo tamanha participação nessa virada cultural e política que já começou, é só você acessar esse QR Code que tá aparecendo para você. Mas deixa eu aproveitar que você ficou até aqui. Galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Assinando o teatualizei.app por 10 bonoros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevantes, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz total diferença. Por lá tem vídeo exclusivo toda semana, então se você é da família, não deixa de ir lá conferir. Dito tudo isso, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês estão acreditando nessa história de que o moço se auto-churrascou? E o Vocaro? Acha que o tempo dele de delatar chegou? Vocês acham que ele vai delatar todo mundo aí na corrente de oração? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreva e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Reaja, Brasil! Levanta do chão, retoma a razão. Reaja, Brasil! Rompe a corrente da manipulação. Reaja, Brasil! Na luz da verdade, com força de novo.